admitir que grandemente os países africanos serão os que mais vão ressentir com este facto e depois também como contornar esta tendência, como referiu também aqui o Joseph durante a sua explicação, considerando este contexto que o mundo está a viver ou o mundo está a enfrentar, que é até certo ponto determinante para que a poluição também aumente à medida em que mais armas vão sendo produzidas e são estas produções que também acabam grandemente por contribuir ou afetar aquilo que são então as poluições climáticas. Sim, Dorvaldo. Em relação ao contributo da África às emissões globais de CO2, são quantidades muito ínfimas e foram muito recentemente abordadas pela ativista ambiental do Uganda, a senhorina Vanessa Nakati, e também referiu nesta sua obra sobre o impacto que estas alterações climáticas estão a ter no continente africano, com os deslizamentos de terra, com as secas e também com baixos níveis de precipitação anual, que tem impactos muito negativos na produção agrícola, tendo em conta que em muitas famílias do nosso continente a fonte de sobrevivência é mesmo a agricultura, quer agricultura de subsistência, como também aquela que se faz em uma certa escala. Enfim, do ponto de vista das consequências de África, são sim consequências graves, tem uma emissão muito baixa, e este combate até da participação de África a este esforço de combate ao aquecimento global, são esforços antigos. Estamos recordados do empenho da ativista do Quênia, Wangari Maathai, que até chegou a vencer um Prêmio Nobel da Paz em função dos seus esforços do combate ao aquecimento global. Ora, em relação a esta reunião, a próxima reunião da COP, ou Conferência das Partes, ou seja, a COP 28, que terá lugar em Abu Dhabi no final deste ano, os esforços são os mesmos, inseridos no âmbito dos Acordos Climáticos de Paris de 2015, assinados durante a chamada COP 21, que visam reduzir a emissão dos novos gases com efeito de estufa até 2030, evitando o aquecimento global ou evitando o aumento das temperaturas em mais de 1,5 graus Celsius, que é este nível da era pré-industrial. Só que existem alguns empecilhos, As energias renováveis hoje representam só cerca de 25% das fontes energéticas, o que representa que mais de 80% ainda são fontes de energias fósseis, e essas fontes de energias fósseis representam mais de 80% das emissões globais de gás CO2. Ora, como é que as sociedades vão poder contribuir para o alcance das metas do Acordo de Paris se não houver o aumento substancial da produção das energias limpas? E é este desafio que existe, daí o apelo que foi feito por este representante da COP28, e na corrida às energias limpas existem países mais virtuosos, e nessa lista o mais virtuoso de todos é a China, que tem uma produção anual muito elevada, seguida de longe da parte dos Estados Unidos, e depois vem os chamados países do resto do mundo, que tem uma produção combinada superior à da União Europeia, ou do grupo dos 27 países da União Europeia, ou até da própria Índia. Enfim, mas do ponto de vista individual, ainda há muito que esses países devem fazer para atingirem os níveis desejados de produção de energias limpas. De resto, as energias limpas só são uma componente do combate ao aquecimento global. Outras componentes também têm a ver com a produção agrícola,
em grande escala, não é? A produção agropecuária também, segundo Bill Gates, é uma das fontes de poluição ambiental, além, naturalmente, de um estilo de vida que todos nós levamos, que contribui a este aumento das temperaturas globais com efeitos desastrosos. Para concluir, dizer que mesmo para países virtuosos que de longe se poderiam pensar serem destinatários dos efeitos dessas alterações climáticas, um deles é o Ghana, que está a ver a erosão da costa, não é? com residências a serem engolidas pelo aumento dos níveis do mar, o que, mais uma vez, não é, chama a atenção para o empenho dos Estados com vista ao combate do aquecimento global e salvar este planeta, que é o único que ainda existe com níveis de habitabilidade mais aceitáveis. Faz também notícia hoje o facto de, em meio às tensões com a China, Estados Unidos e as Filipinas reforçarem a sua aliança. É consigo que vamos começar a olhar para este assunto, Issal. Do ponto de vista pragmático, esta é uma visita que visa consolidar, não é, o cenário dos novos acordos assinados no domínio da defesa e segurança, que garantiram aos Estados Unidos a reabertura de mais 4 bases militares nas Filipinas. Pensa-se que serão reabertas na parte norte, tendo em conta a aproximação com Taiwan. Existe depois um acordo de segurança assinado entre as Filipinas e os Estados Unidos na década de 50, recordando aqui que as Filipinas foram uma colônia dos Estados Unidos entre 1898 até 1946, a altura que se tornaram independentes, mas mesmo assim as relações sempre foram muito boas, só que na última administração do presidente Rodrigo Duterte, não é, ele teve uma aproximação muito, digamos assim, muito próxima, ou teve relações muito próximas com a China e teve relações um bocado crispadas com a administração Obama. E com este novo presidente, bem se pensa em reconstruir as relações de cooperação no domínio militar com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm o interesse de terem uma presença militar no mar meridional da China, não só por razões próprias do controle dos mares, que essa velha doutrina dos Estados Unidos, como também como uma forma de estar próximo de Taiwan na eventualidade de um confronto militar entre a China e Taiwan para a reunificação de Taiwan com a China, não é? E, naturalmente, com este presidente, esses esforços dos Estados Unidos se concretizarão muito mais rapidamente do que o foram durante a administração do presidente Rodrigo Duterte. De resto, não é? Diga-se também aqui que a China, apesar disso, continua a ser o principal parceiro comercial de Taiwan. Daí esta escolha, muitas vezes, pode parecer incompreensível, de países que parecem mais inclinados a prejudicar as relações comerciais positivas que têm com certos parceiros em detrimento ou para privilegiar a componente de segurança, ao passo que as Filipinas, do ponto de vista da balança comercial, as suas relações comerciais com os Estados Unidos são muito inferiores se comparadas com as da China. Mas um dos motivos que também pode justificar este temor da parte das Filipinas é o facto de a China, com base na sua estratégia de Nine Dash Line, isto é, o controle total do mar ao sul da China, ter implicado aí, não é, águas territoriais que deveriam pertencer às Filipinas. Em função disso, existe uma sentença de uma instância judicial internacional que determinou que a China não tinha qualquer soberania em determinadas zonas dessas águas e até das ilhas que se encontram ali.
Só que a China havia dito que esta sentença era uma carta sem valor e daí o receio das Filipinas em verem parte do seu território engolido pela China. E no discurso até de tomada de posse no ano passado do atual presidente das Filipinas, ele diz mesmo que, apesar de estabelecer relações de amizade com todos os países do mundo, ele não ia permitir que parte do seu território fosse ocupado por nenhuma potência estrangeira. Daí esta aproximação com os Estados Unidos, também com vista a garantir a sua soberania, sobretudo nas águas territoriais, mesmo tendo boas relações comerciais com a própria China. Os Estados acordaram sim as tréguas de uma semana. E Sal, sem o cessar-fogo, tem algum efeito? Essa trégua, em termos práticos, deve significar cessar-fogo. Cessar-fogo temporário, que depois vai abrir as portas, eventualmente com a criação de uma comissão de intermediação para que as partes comecem a dialogar a fim de resolverem as suas diferenças e chegarem a um acordo, eventualmente, de partilha do poder no Sudão. Enfim, é um cessar-fogo que se espera que funcione, porque os outros não funcionaram. Foram estabelecidos cessar-fogos que ambas as partes violaram. E esperemos que este cessar-fogo temporário, assinado com a mediação de um vizinho, que era parte do mesmo território que é o Sudão do Sul, possa funcionar. E, aliás, o mesmo governo também indicou que indicará uma comissão de acompanhamento desta situação, além de também o Egito, não é? Que é um dos estados que tem relações também muito boas com o Sudão no geral, também ter indicado a sua intenção de intermediar este conflito. Parece também haver uma iniciativa regional com vista a contribuir para a resolução deste conflito. Enfim, todos os esforços são necessários para pôr termo a esta conflitualidade e depois, eventualmente, voltar a meter Sudão nos carris da normalidade. Uma normalidade ao estilo do Sudão, não é? Mas o mais importante é evitar que populações civis possam sofrer. Há refugiados e deslocados internos, há dificuldades de acesso aos víveres, não é? E até muitos desses refugiados, estimados em mais de 100 mil, até agora estão a ir para regiões que já de per se são estáveis, não têm condições suficientes para os acolherem com dignidade. Enfim, e depois também há a crise da penúria alimentar. Felizmente, parece que o PAMI voltou a funcionar ou abriu as suas operações em regiões mais seguras do Sudão, o que pode aliviar o sofrimento das populações locais. Mas esperemos que este cessar-fogo atue, funcione e, sobretudo, que as partes, não é? Sobretudo os dois líderes, voltem à mesa das negociações para a partilha do poder, porque está claro que enquanto se não pode haver dois sóis no céu, no Sudão é possível que haja dois generais, né? Então os dois generais eventualmente devem negociar para a partilha do poder e governarem o Sudão em normalidade relativamente política, não é? E depois, quiçá, abrir as portas para uma transição civil e eles voltarem a desempenhar funções militares, o que é também previsível, não é? No Sudão, que está habituado a ter militares a governar o país desde uma grande parte da sua existência enquanto Estado independente.